Agora a vitória do Bragantino, começa muito bem o campeonato, empatou fora com o Fluminense, ganhou do Vasco, ganhou do Corinthians, que não marcou nenhum gol ainda na competição. Vamos aos melhores momentos. Bragantino 1, Corinthians 0, Grafá. Foi um jogo que o Corinthians até teve uma atuação melhor do que teve nos outros jogos, né? Também achei. Atuou melhor, mas ainda sofre bastante ainda, né? Tomou gol logo no começo do jogo, né? Aliás, que golaço. Logo na primeira saída do Corinthians, no contra-ataque. É lindo. Saiu o gol. Vitinho, desculpa. Vitinho, trouxe pra dentro, tirou do Cássio, sem chance pro Cássio. É um Corinthians que ainda está se organizando ainda, né? Mas não pode ter tanta margem para erros igual teve e está tendo nesse começo do campeonato, né? Já tem uma certa pressão já por cobrança do presidente aos jogadores no vestiário. Aí o gol, aí a análise do gol, né? A gente falou tanto de inversão de jogada na Arena MRV também, que bela inversão. Ótimo, a inversão foi do Bruninho. Leitura bem feita, né? No lado que o Corinthians tem mais dificuldade para defender com essa formação de hoje. Que hoje tinha o Mateuzinho como lateral. E o Igor Coronado partindo do lado direito, com a bola virava um meia, mas sem a bola ele não tem o vigor, pelo menos nesse momento dessa chegada dele, de cobrir todo esse corredor, ajudar o Mateuzinho na marcação. O Corinthians, pelo lado direito, tinha muita dificuldade de defender. O início do jogo me deu a sensação de que ia ter uma imposição muito grande do Bragantino. Foi aquele início habitual do Bragantino, de ritmo alto, de pressão forte, retomada de bola, e que ele vai desferindo vários golpes no adversário até deixar o rival nas cordas. Só que esse Bragantino desse campeonato, apesar da pontuação, eu confesso que ele me impressiona até aqui menos do que o Bragantino do ano passado, O Caixinha enlouqueceu à beira do campo com o time ter recuado. As cenas mostravam o Caixinha enlouquecido com o time recuando. Tem uma oscilação de ritmo habitual desse time. E mais, no segundo tempo, quando o Bragantino vem defender um pouco mais atrás, e o Corinthians tinha melhorado no jogo, né? Esse aí é o lance do Pedro Henrique, que acabou anulado por impedimento bem marcado, sim. Hoje foi titular o Pedro Henrique. Isso. O ataque, aliás, bem modificado hoje, com o Igor Coronado, Pedro Raul e Pedro Henrique, né? O Romero e o Alberto entraram no decorrer do jogo. O Antônio desconversou, disse que não poupou, escalou o melhor time para o jogo, mas, obviamente, ele poupou os titulares do ataque hoje. Eu acho que acho que isso é um assunto, a gente pode falar disso daqui a pouco, eu acho que a gente vai precisar mudar a abordagem disso ao longo do campeonato. Mas ele fez uma escolha. Próximo jogo Argentino Júnior fora. Eu acho que o melhor rendimento, no calendário brasileiro, o melhor rendimento a cada jogo. Isso aí são os sinalizadores. O jogo é paralisado no melhor momento do Corinthians, porque a torcida do Corinthians acendeu o sinalizador. E o Corinthians na volta não foi o mesmo. Não, exatamente. Teve uma quebra de ritmo. Teve uma quebra de ritmo do Corinthians. Acho que o Corinthians no primeiro tempo tinha dificuldade de ser agressivo, porque com o Coronado, o Pedro Raul e o Pedro Henrique não tinha a mesma agressividade que consegue ter, por exemplo, quando tem o Wesley de um lado, quando tem o Romero, que é um jogador que procura muito. Não é aquela agressividade também. Não é um time criativo, mas é um time que agride mais a última linha, a linha de defensores do adversário. Então, mas eles são os titulares, né? O Wesley e o Alberto são titulares. Quando você não joga com eles hoje, assim, não é uma crítica, não é uma constatação. Ninguém está conseguindo jogar com o mesmo time quarta e domingo. É isso, esse é o ponto. Ninguém joga. Por exemplo, e aí você faz escolhas. É isso. Eu tenho dito o seguinte, para mim o campeão brasileiro, nem é o campeonato do Corinthians, aparentemente, mas é só uma figura de linguagem. Seguramente não será o campeonato do Corinthians. O campeão brasileiro vai ser aquele time capaz de, a cada rodada, trocar 3, 4 jogadores sem um impacto grande de rendimento. Ou aquele que priorizar o campeonato brasileiro. Ou aquele que largar todo o resto. Isso. Vou priorizar esse campeonato. Claro. Porque o melhor rendimento possível não vai ser com a repetição de jogadores, porque os jogadores não vão aguentar. Jogando diferentes competições, estou contigo, né? Então, acho que também o Corinthians vai ter necessidade de fazer mudanças como fez hoje. E aí a questão é que a resposta do elenco talvez não seja a que se espera. E em algum momento, se a urgência se apresentar, o Corinthians vai ter que fazer o que você fez. Reconhecer que ele vive uma dificuldade competitiva no Campeonato Brasileiro, inclusive para ter uma caminhada minimamente tranquila e, de repente, olhar só para ele. Isso talvez, em alguns meses, a gente esteja debatendo isso. Acho que o Corinthians do segundo tempo, depois da entrada do Romero, com o Wesley, com o Yuri Alberto junto com o Pedro Raul na frente, ele conseguiu, e um Bragantino que tentava contra-atacar e não conseguia contra-atacar, e aí eu acho que o Corinthians tem mérito nisso também, mas o Bragantino para mim ficou abaixo do que eu esperava. O Corinthians começa a ter mais volume, pesa mais a área do Bragantino, teve até as suas oportunidades, não é um festival de oportunidades claras, de criação de jogadas,
Mas o jogo até poderia ter um desfecho com o Corinthians trazendo um ponto que não seria nada anormal para o que foi o jogo. Como disse o Grafa, se você comparar o que foi o Corinthians hoje com o Corinthians do empate com o Galo 0-0, ter um jogador a mais por 45 minutos. E o Corinthians, que perdeu do Juventude 2-0, hoje talvez seja a atuação menos ruim das três, né? A atuação menos ruim, acho que é o termo que dá para usar do Corinthians. Na soma dos 3 jogos, eu computei 7 finalizações no gol do Corinthians. É pouco. Muito pouco. Em 3 jogos, é pouco. Uma média de 3 finalizações por jogo, é muito pouco ainda. Nem isso, né? Não chega nem a 3 finalizações, 2 alguma coisa. Mas é muito pouco para um time do tamanho do Corinthians, né? E eu acho que o Antônio está com essa dificuldade de achar essa equipe ideal. Não sei se vocês falaram há pouco dos alas que não jogaram hoje, que é o Wesley, que não começaram jogando, e o Romero, né? Que são jogadores... Nem o Yuri Alberto. Nem o Yuri Alberto, de mais vigor. Ficou no banco hoje. E hoje ele tem uma atuação um pouco melhor, mas mesmo assim é muito pouco ainda, né? O Antônio vai ter muita dificuldade para montar esse Corinthians e para delegar esse número de jogos, de Sul-Americana, de brasileiro. Não é uma viagem longa, é uma viagem aqui na Argentina, não é um Equador, uma Bolívia nem nada, mas mesmo assim ele poupou. Vamos ver como é que ele se comporta no meio de semana na Sul-Americana, mas começar sem só um ponto em 3 jogos, nenhum gol marcado, é bem complicado para o Corinthians. A minha dúvida em relação ao futuro próximo do Corinthians é como vai ser a adaptação do que o Antônio vai buscar para o Igor Coronado. A presença dele junto com o Garro, ela amplia a qualidade técnica, isso para mim claramente. O Garro, aliás, dentro do que o coletivo proporciona a ele, ele dá muita coisa ao Corinthians. Desde que chegou, né? Eu imagino ele num time mais ajustado, o que ele faria. Desde que chegou, assim, aliás, é admirável que ele consiga se sobressair num time que cria tão pouco. Tão pouco. Agora, defensivamente, tem questões aí. Parece que vai demorar um pouco para o Igor Coronado entrar no ritmo. Não, entrar no ritmo mesmo do futebol brasileiro. Talvez. E tem um agravante também no Corinthians, né? De um pouco, eu digo assim, uns 2 meses, assim. Acho que ele não vai chegar bom, você conhece pouco o jogador, mas ele está claramente numa outra rotação. Isso. Claramente. Mas tecnicamente você nota que tem recursos. Com certeza. E aí ele tenta, e conforme o jogo vai andando, se um jogo fica um pouco mais desgastante, ele vai sentindo um pouco. E ainda tem uma outra questão nesse Corinthians, né? O Ranieri, que é o primeiro volante, e que também teve uma chegada boa ao Corinthians, ele é muito usado pelo Antônio Oliveira quando o Corinthians está sendo atacado, para ele entrar no meio dos zagueiros e ser mais um homem na defesa, quase fazendo uma linha de 3, uma linha de 5 com os laterais. Se o Ranieri vem defender entre os zagueiros, a proteção da defesa fica para os outros 2 meias. O que, por vezes, faz com que o Garro seja um dos 2, entre aspas, volantes à frente da defesa. E aí, à frente da área do Corinthians, sofre um pouco, porque o Garro é um jogador de muita qualidade técnica, mas, naturalmente, não tem um vigor para fazer esse trabalho. Então, essas compensações, ainda a melhor maneira de usar a melhor qualidade técnica do elenco, ela nem sempre vai vai resultar no Corinthians mais competitivo sem bola. E nem sempre o Corinthians vai dominar os seus adversários. Muitas vezes ele vai precisar sofrer atrás. E aí ele vai precisar estar preparado para marcar, para defender bem. Hoje o Antônio destacou, o Bragantino fez um gol logo no começo da partida, ele destacou que depois do gol o Corinthians conseguiu frear o ímpeto de um time que em casa normalmente é muito dominante. Destacou essa qualidade do Corinthians. Tem razão. A gente mostra um trecho, embora atrás no placar não tenha conseguido ferir tanto o adversário, a gente mostra um trecho da entrevista do treinador corintiano hoje em Bragança Paulista. Nós acabamos por errar no momento da organização, que deu uma transição rápida à bola entre o Vitinho, eu também já conheço o Vitinho e tem muito aquela característica individual de botar para dentro e fazer um gol, um belíssimo gol. Portanto, do resto, a partir dos 5 minutos, apesar de durante os 5 minutos ter sido um jogo truncado, depois foi de sentido único, portanto, uma equipa tentou-se defender da melhor forma, nós tentando por tudo e mais alguma coisa, repare que até acabámos só acabámos com um lateral de origem, portanto, nós arriscámos tudo. Acaba por ser um jogo bem conseguido, sob o ponto de vista comportamental, percebendo que nesta altura em que nós vivemos não podemos dar asa que o adversário nos consiga ferir, a taxa de aproveitamento do adversário foi praticamente 100%, e nós nestes momentos sabemos que não podemos dar, como vocês dizem, dar bola. Nessa perspectiva, acaba por ser um jogo
bem conseguido, mas o resultado é aquilo que interessa no futebol e acaba por ser insatisfatório, e nós saímos tristes por isso, sabendo que, eu digo sempre, as vitórias são dos jogadores, as derrotas são minhas. Tá bem. Vamos ouvir o Paulinho, o experiente Paulinho, o ídolo corintiano, depois da derrota de hoje em Bragança. O que você acha que o elenco pode oferecer mais? Onde é que pode ser ajustado para o Corinthians voltar a ganhar, fazer gols, a melhorar? Nós sabemos da responsabilidade. Eu acho que isso todo mundo tem que saber, a responsabilidade que é jogar no Corinthians, né? Obviamente que, como um dos mais experientes, a gente está aqui, né, para falar, para botar a cara, até porque eu sempre fui um cara muito sincero e transparente, e eu vou ser o primeiro a estar aqui para protegê-los, os mais novos. Mas nós temos que também parar um pouco para pensar e ver onde nós estamos errando para poder melhorar, porque não tem mais tempo para erro, não tem mais margem de erro. Paulinho se envolveu num lance que gerou reclamação para os corintianos. A gente vai debater lances de arbitragem a partir de agora com Paulo César Oliveira. PC, boa noite, bem-vindo à Troca. Boa noite, Rizek, tudo jóia, graças a Deus. Boa noite, Grafite, Mansur, pessoal que está em casa. Esse lance do Paulinho aos 53 minutos do segundo tempo, devido à paralisação já citada por vocês, pelo uso de sinalizadores e também fogos de artifícios. Estava consultando aqui agora a súmula do jogo, já está tudo devidamente relatado e vamos ver aí qual vai ser o procedimento do tribunal. Muita gente reclama que no Brasil o jogo para quando acendem sinalizadores. Qual é a sua opinião sobre isso, PC? Essa é uma recomendação que a comissão de arbitragem, né, passa para os árbitros, que enquanto estiver sendo utilizado o sinalizador é para parar a partida, inclusive consta no material de diretriz técnica publicado pela CBF. E esse caso, vale lembrar que ele começou com essa recomendação desde a morte daquele torcedor boliviano, Kevin Espada, justamente num jogo do Corinthians contra o São José. E de lá para cá veio essa recomendação na Conmebol e a CBF tem seguido essa orientação. Percebi no jogo de hoje que na primeira paralisação o Rafael Clay parou o jogo por 1 minuto e ele reiniciou ainda com alguns sinalizadores, tentando tocar o jogo. No segundo momento ele foi conversar com o Cássio, para saber se o Cássio tinha uma boa visibilidade ali, né, por conta da fumaça, mas depois acabou esperando realmente a finalização, né, que todos os sinalizadores estivessem apagados. Eles pedem para esperar, porque se você reinicia com os sinalizadores, você pode dar força para a torcida e aí, de repente, fomentar o acendimento de outros sinalizadores. Então, por uma questão de segurança, e como já houve casos seríssimos, eu acho que o procedimento é correto. Agora, fica a pergunta aqui, como que esses sinalizadores entram no estádio, né? O Ricardinho até citou na transmissão que ele chega, apresenta a credencial, né, Ricardinho, nosso comentarista, também passa por revista, corretamente, acho que todos que chegam no estádio precisam passar por revista. Agora, a pergunta é, se é proibido, como entra no estádio, né? Uma situação que a gente não consegue resolver, eu acho que precisa de punição mais séria. Porque não adianta só multar, não está sendo suficiente para resolver essa questão. Acho que precisa de punição mais severa. E no lance reclamado pelos corintianos aos 53 do segundo tempo, você viu alguma coisa ali? Vamos lá, a gente vai rodar aqui uma disputa do Lucas Cunha com o Paulinho. Há o contato, sim, né, no ombro do Paulinho, depois que ele domina a bola, olha só, tem essa chegada do defensor do Bragantino, mas é o que a gente sempre comenta que nesse tipo de situação, e a gente está vendo, né, inclusive em câmera lenta, que foi a repetição que veio na transmissão, sempre lembrando que o VAR vai sempre analisar esse tipo de jogada em velocidade normal, né, e não em câmera lenta, mas não tem impacto, não tem essa sinalização passada pelo Antônio Oliveira, né, de puxão, de agarrão, que causa impacto na jogada. Inclusive o próprio Paulinho continuou na jogada sem nenhum tipo de reclamação, mas esse contato é o contato ali no limite. O contato permitido pela regra do jogo é quando não tem um impacto suficiente para a queda do jogador. Então eu concordo com a decisão da arbitragem na minha avaliação e não houve pênalti. Mesmo vendo aí, né, na câmera lenta, mas em velocidade normal ainda fica mais clara a situação de um contato normal dentro do limite aceitável pela regra do jogo. Temos um consenso ou alguém viu algo que o juiz deixou de marcar aí? No que depender de mim, um consenso. Para mim, depois que termina o contato, o Paulinho ainda está perfeitamente equilibrado. Depois que a bola é afastada, que ele
que ele esboça uma reclamação. Olha, ainda está equilibrado, aí que ele ergue os braços. Não vi, foi nada. Aí você, Grafa? Tem um braço ali no braço dele ali, mas não é o suficiente para tirá-lo da jogada. Né? Acho que ele perde muito o tempo da bola ali no controle ali, ó. E quando ele vai tentar finalizar, o outro jogador já chegou em cima e ele acaba se jogando. Contato mínimo ali, acho que não é o bastante para derrubá-lo, não. Paulinho, que com a lesão do Maicon, deve ser mais utilizado do que mais cedo do que o próprio clube esperava, né? No decorrer da temporada. Essa passagem, essa volta do Maicon ao Corinthians, né? Lesões seguidas. Muitas lesões. PC, foi fácil esse lance. Depois do intervalo o bicho vai pegar, porque a gente vai pro Clássico Carioca. Aí sim. Tá bom? Aí eu acho que vai rolar um bom debate. Então, troca de passes, faz uma rápida parada e a gente volta já já.